Niterói, um terço dos jovens de Niterói 32,7% e São Gonçalo 34,7% está desempregado e quase metade 46% dos jovens autodeclarados pretos busca colocação profissional. Além disso, os negros pretos e pardos começam a trabalhar mais cedo e têm menor escolaridade. As conclusões são da pesquisa desenvolvida pela organização não governamental BEM-TV, em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ para entender a incidência do racismo sobre a empregabilidade da juventude nos dois municípios. O estudo também constatou que os homens apresentam maior taxa de ocupação no mercado do que as mulheres 35,6% contra 31%, em Niterói, e 34,8% contra 30,6%, em São Gonçalo, representando a maior parte dos jovens empregados no setor público e na iniciativa privada. Outro resultado foi a aferição de que o racismo é maior em Niterói, enquanto a discriminação de gênero ocorre mais na cidade vizinha. Foram entrevistados 1.000 jovens em cada município, com idades entre 15 e 29 anos, entre maio de 2017 e maio deste ano. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com taxa de confiança de 95%. O questionário aplicado foi dividido em 3 partes para entender o perfil dos entrevistados e os desafios que têm de enfrentar na busca por uma vaga de trabalho, dados socioeconômicos, de inserção do jovem no mercado e da percepção do jovem sobre o racismo. Uma forma de aferição que revelou peculiaridades sobre como a sociedade enxerga a segregação racial. Rubens Teixeira de Oliveira tem 23 anos e é estudante de estatística. Ele ajudou na articulação da pesquisa e diz não ter se surpreendido com os dados. Outros estudos no Brasil e no mundo abordam a questão do racismo e da condição dos negros, por isso não me surpreendi com a disparidade. O Brasil é um dos países mais racistas do mundo e um lugar em que sempre houve a negação da problemática, avalia ele, que já trabalhou em telemarketing e como técnico químico. A maioria das pessoas se preocupa em não parecer racista, mas estereotipa o negro. A verdade é que boa parte das pessoas que entrevistam candidatos para vagas de emprego nunca parou para pensar no racismo de verdade. Racismo institucional. Oliveira ainda chama a atenção para a dificuldade dos indivíduos de reconhecerem a discriminação dentro do racismo institucional. O conceito foi definido no Programa de Combate ao Racismo Institucional PCRI, implementado no Brasil em 2005, como conjunto de normas, práticas e comportamentos discriminatórios adotados no cotidiano do trabalho, os quais são resultantes do preconceito racial, uma atitude que combina estereótipos racistas, falta de atenção e ignorância. Em qualquer caso, o racismo institucional sempre coloca pessoas de grupos raciais ou étnicos discriminados em situação de desvantagem no acesso a benefícios gerados pelo Estado e por demais instituições e organizações. A maioria das pessoas ouvidas respondeu que acredita que exista o racismo, mas não se reconhece no papel de agressor ou de vítima dele. É uma questão que está atrelada ao mito da democracia racial. Naturaliza-se que nas favelas a maioria das pessoas seja negra e nos bairros nobres da cidade, brancas, argumenta Oliveira. Márcia Correia e Castro, coordenadora da pesquisa, conta que a ideia de concorrer ao edital aberto pela União Europeia, que financiou o estudo, com a proposta de produzir dados que comprovassem a disparidade de oportunidades, veio depois da percepção do quão real é a discriminação. A BEM-TV faz o encaminhamento de jovens para o mercado e tem um cadastro com mais de 1.600 pessoas. Em 2016, encaminhamos 941 candidatos e 142 acabaram empregados. Destes 142, 56% eram negros e 44% brancos. Num primeiro momento você pode até olhar os números e dizer empregamos mais negros, mas o contexto não permite a comemoração. Isso porque dos 941 encaminhados, 713 eram negros. Percebemos que a empregabilidade dos brancos era muito maior,
diz Márcia. Ficou marcada na memória da pesquisadora um caso em que um candidato branco e outro negro foram concorrer a uma vaga. Embora o negro fosse muito mais bem preparado, quem acabou empregado foi o seu concorrente. Quando os encaminhamos, tínhamos noção de que um era muito melhor do que o outro. O candidato negro tinha experiência, sabia editar em vários softwares de vídeo, era articulado. O outro não tinha o mesmo nível de conhecimento e vivência. A única conclusão possível é que houve racismo, avalia a pesquisadora. A preferência por candidatos brancos nunca é declarada abertamente pelos recrutadores, segundo Márcia, ficando sempre nos entrelinhas. Para Gabriele Silva de Andrade, de 16 anos, a discriminação no mercado de trabalho foi menos sutil. Postulante a uma vaga de jovem aprendiz em um banco, ao entregar seu currículo à recrutadora já teve sua candidatura refutada de cara. Foi uma das piores experiências que eu tive na vida. A moça me olhou e disse, sem sequer olhar o meu currículo, que eu não tinha